Olá, amiguinhos, amiguinhas. Nosso assunto de hoje é lei de Ohm, eletricidade, eletrodinâmica, mais especificamente, tá? É um assunto bastante controverso, tá? Porque muita gente faz uma série de gatilhos aí no dia a dia. Vamos entender um pouquinho sobre essa situação. Imagine você que isso aqui seja um pedaço de um fio, tá? Um pedaço de um fio. Tá aqui, um pedaço de um fio. Tá? Ele tem um comprimento L, né? E ele tem uma área A. Então tá aqui, ó. Ele tem um comprimento L e tem uma área A. E eu vou passar por aqui uma corrente elétrica. Esse I, corretamente, ele é chamado de intensidade de corrente elétrica. Mas por abuso de linguagem, a gente vai falar corrente elétrica, tá ok? Porque o que se mede é o I, que é a intensidade. Corrente não se mede, tá? Então, essa área aqui, ela está intimamente ligada com a amperagem, ou seja, a intensidade de corrente elétrica que vai passar ali. Então, imagine você que eu vá passar uma alta intensidade de corrente elétrica. Tá? Corrente elétrica são elétrons se movimentando. Então, esse fio aqui, ele vai tender naturalmente, né, um efeito chamado efeito Joule, a produzir calor, tá? Então, quanto maior for a amperagem, maior terá que ser essa área, que nós chamamos de bitola. Vamos entender isso melhor. Olha só, a resistência desse fio, resistência, a palavra já diz, é a resistência oferecida à passagem de elétrons. Esses elétrons eles vão ter uma resistência oferecida pela estrutura molecular desse fio. Então, quanto maior for a resistência, né, maior vai ser a quantidade de calor gerada, que é o efeito Joule. Tá? Então, resistência. Essa resistência ela será tão maior quanto maior for o comprimento. Tá? Resistência, só para a gente já ir se familiarizando, né, ela é medida em ohm. Essa aqui é a letra ômega maiúscula, né? A ferradurinha de cabeça para baixo é a letra ômega maiúscula, tá? A gente vai estudar bastante isso. E esse Rho, tá? Essa letra grega Rho, simboliza para nós a resistividade, que é uma característica do material que está conduzindo a corrente elétrica. Mas eu estou mais interessado agora não é nem no Rho, embora o Rho seja importante também, tá? Mas vai mais para frente a gente vai falar nisso. Agora me interessa é o L e o A. L é o comprimento, A é a área. Então, quanto maior for a área, ó, numerador, denominador, quanto maior for o denominador, menor será a resistência. Então, se eu tenho um fio grosso, a resistência cai. Ele vai esquentar menos. Mas, professor, se o fio também for curto, L pequeno, ele também vai ter menor resistência, vai esquentar menos. Pô, show de bola, gostei do teu raciocínio. Vamos pegar ele aqui, ó. Se eu tenho um L pequeno e uma área grande, ele vai ser curto e grosso. Então, a resistência dele vai ser pequena. Resistência pequena, ele não esquenta. Ah, legal, então curto e grosso não esquenta. Tá, e se eu pegar agora um de grande L, de grande comprimento, grande resistência, então ele vai esquentar. Mas e se a área for pequena, se ele for fininho? Ah, legal, gostei dessa pegada também. Então, se ele for longo e fino, ou seja, grande L e pequena área, a resistência é alta, logo ele vai esquentar. Bom, vamos lá, vamos raciocinar agora, vamos pensar. Tem certas coisas que eu quero que esquente, como tem certas coisas que eu não quero que esquente. Tá? Imagine você, por exemplo, a tomada, o fio, o cabo de um ar-condicionado. Dá uma olhada para cá. Repara no cabo do ar-condicionado. Ele é grosso. Por que ele é grosso? Porque o ar-condicionado, o nome certo é condicionador de ar, ele tem uma alta amperagem. Se ele tem uma alta amperagem, eu não quero que o cabo esquente. Então ele tem que ser curto e grosso.
Pô, professor, então quer dizer que toda vez que eu quero que um fio não esquente, ele tem que ser curto e grosso. Ah, legal. E se eu emendar um fio no outro? Ah, se você emendar um fio no outro, você está aumentando o quê? O comprimento. Se você aumenta o comprimento, você aumenta o quê? A resistência. Então, aquele fio que era curto e grosso, ele continua grosso, mas você está aumentando o comprimento, logo ele vai começar a esquentar. Então, é um problema sério. A gente tem uma extensão, todo mundo já ouviu falar numa extensão, né? Que a gente usa em casa para ligar um aparelho no outro e tal. E aí, mas ela é grossa. Mas ela é grossa, mas você está emendando uma na outra. E que você vai emendando uma na outra, o comprimento vai crescendo, a resistência cresce, logo essa extensão vai derreter. Tá? Agora, vamos nessa pegada aqui. Eu quero que esquente, longo e fino. Aí nós temos uma série de aparelhos que tem fios assim, ó, enrolados na forma de espiral. Mas por que eles têm que ser enrolados na forma de espiral? Porque o espaço é pequeno e eu tenho que ter um fio longo e fino. Então eu enrolo ele na forma de espiral. Você vai encontrar isso aonde? Dentro do chuveiro. Eu vou colocar para vocês aqui, ó, uma imagem do chuveiro, um chuveiro fechado e a resistência do chuveiro também para você poder ver. Tá? Então, repare na imagem do chuveiro. E logo a seguir, na imagem da resistência do chuveiro. A resistência do chuveiro é aquele fio enroladinho. Agora, cuidado, né? A gente está falando em resistência. Na verdade, o nome daquilo, corretamente falando, é resistor do chuveiro. Mas você chega à loja para comprar, você não pede o resistor do chuveiro. Queimou o resistor do chuveiro. Não, você diz o quê? Queimou a resistência do chuveiro. Resistência é a ação de resistir. Ela não queima. O que queima é o resistor. Então você vai encontrar configurações como essa, por exemplo, em secador de cabelo. Você vai encontrar no grill. Você vai encontrar em todo o aparelho que tiver na tua casa que esquenta. Você pensa num aparelho, a lâmpada incandescente, hoje já não tem mais. A lâmpada incandescente, como você pode ver, lá na parte de cima dela, tem aquele filamentozinho pequenininho, bem fininho, né? E aquele filamento, ele esquenta tanto que chega a produzir luz. Então, a razão, eu queria chamar a atenção para mais um detalhezinho, né? Me falta um tempinho, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando a gente vai fazer instalação elétrica, a gente vai passar fios para a nossa casa, por dentro da nossa casa, nós temos que saber quais são os aparelhos que serão ligados. Por quê? Porque eu tenho que ter noção da amperagem que vai passar naquele fio, para eu saber o quê? A área do fio. A área do fio. Então, cuidado com isso. Né? Se chegar uma pessoa na tua casa dizendo que vai fazer uma instalação elétrica na sua casa, né? Que vai pedir você para comprar tantos metros de fio para fazer o positivo e tantos por negativo, já começa a desconfiar por aí. Porque a corrente na sua casa é alternada, não tem positivo e negativo. Tá? Então toma cuidado porque isso é sério. Se você puxa de uma tomada para outra, você vai ter 5, 6, 7, 8 aparelhos ligados um no outro. E a amperagem vai crescer. Logo você vai ter que trocar esse fio por um fio de área maior, para baixar a resistência, ele não esquentar e não curto-circuitar a tua casa, fazendo com que ela pegue fogo. Gostou? Dá um likezinho, se inscreva no canal, compartilhe e ativa o sininho. Até a próxima.